Meus amados irmãos, a paz do Senhor, que bom estar com você mais uma vez nesse dia para um propósito de aprendermos a palavra de Deus. E eu quero te convidar a fazermos uma oração para termos um momento do nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos iniciando mais uma lição do segundo trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia que o Senhor nos concede. E louvar a Deus pela vida do teu filho que se encontra nesse momento voltado para o Senhor, com o propósito de aprender a tua palavra. Que o Espírito Santo traga a iluminação, a revelação e o discernimento. Que sejamos agraciados, ó Deus, pelos dons, pela revelação do Espírito do Senhor. Abençoa este lar, esta casa, esta família, aonde está chegando nesse momento essa informação, que seja bênção fluindo em cada um de nós, Pai. É a nossa petição no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós temos a lição de número 1 e o tema desse trimestre é Dons Espirituais e Ministeriais. É o que estará sendo abordado nas lições que virão a seguir. E hoje, a lição de número 1, ela traz por título E deu dons aos homens. Texto áureo está em Efésios capítulo 4, versículo 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A verdade prática. Os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Leitura bíblica em classe. Está em Romanos capítulo 12, do versículo 13 ao versículo 8. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 7. Então nós não vamos fazer, você na sua casa, você poderá de uma forma tranquila estar acompanhando aí cada tópico que vem a seguir. E hoje nós vamos já estar compartilhando o tópico 1. São 3 tópicos que temos aqui proposto pelo comentarista. E o objetivo geral dessa lição é afirmar que os dons, eles são para os dias atuais. Nós não somos cessacionistas que cremos que os dons só foi simplesmente para a época apostólica. Nós pentecostais cremos que os dons continuam sendo atuais e relevantes para a igreja do Senhor. E no tópico 1, vamos entender o seguinte, destacar que os dons espirituais são atuais e bíblicos. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento nós vemos a atuação dos dons espirituais. No Antigo Testamento nós podemos olhar na vida dos reis, dos sacerdotes, dos profetas, eram pessoas escolhidas dentre o povo, mas eles eram dotados de uma capacidade, de uma habilidade sobrenatural para o desempenho de funções específicas. Então, vamos entender aqui o seguinte, sendo para os dias atuais e é bíblico, é uma fonte de revelação da palavra de Deus, trazer para nós hoje a importância de buscarmos e termos os dons espirituais. Entendemos que os dons eles são manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Aqui nós está falando de um dom natural, habilidades naturais que elas são dadas individualmente a seres humanos. Mas aqui estamos falando daquilo que é divino, é algo que foge do campo humano, da habilidade humana. É uma habilidade sobrenatural do Espírito Santo. E entender o seguinte, a finalidade dos dons não é para salvação. Dons espirituais não é sinônimo de salvação. Tanto é que a palavra revela de que naqueles dias muitos vão indagar, né? Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, falamos em línguas, mas ali vai ter a ausência de uma vida de relacionamento, de comunhão e santidade com Deus. Então os dons eles têm uma finalidade, mas em si eles não garantem que é a salvação
está ali inserida por intermédio dos dons. E quando Deus ele concede os dons para a finalidade de sermos canal de bênçãos para derramar em outras vidas. Nós vemos na chamada dos profetas, dos patriarcas, eles eram dotados dessas habilidades, dotados desses dons, para que, por intermédio deles, eles fossem fontes que transbordassem e abençoassem outras vidas. E nós entendemos também que para os dias atuais, não foge desta visão divina, que por intermédio de nós, naquilo que Deus nos concede, não sejamos um poço, não sejamos um lago retendo em nós talentos, virtudes e as habilidades concedidas por Deus, mas que possa chegar até nós e sendo derramadas e transbordadas em outras vidas. A palavra diz que bem-aventurado é dar, né? É melhor dar, servir, do que estarmos somente recebendo. Então, de Deus, a dádiva de compartilhar, de ser um instrumento abençoador para outras vidas. No tópico de número 2, ele nos traz a seguinte reflexão: analisar os dons de serviço espirituais e ministeriais. Então nós vamos ter, você pode acompanhar aí, Romanos 12, do versículo 3 ao 8, nós vamos ver os dons de serviço. Quais seriam esses dons? Nós temos, principalmente nós, o serviço que traz o pastorado, temos o serviço, o ofício diaconal, os dons de encorajamento e seriam os dons em ação do próximo. É compreensível que dentro das necessidades, para cada igreja, então vai ser utilizado esses dons de serviço, os dons operacionais. E todos eles são necessários e precisa da ação do Espírito Santo para desempenhar qualquer que seja uma dessas atividades. Nós podemos olhar ali o exemplo da igreja primitiva, quando no crescimento da igreja, e os apóstolos estavam ali empenhados de educar, ministrar, ensinar a palavra, e estavam sendo sobrecarregados de ter que atender a necessidade do alimento, a distribuição, atender ali as viúvas, e foram instituídos o quê? Diáconos, homens cheios do Espírito, cheios de sabedoria. Então, muitas das vezes, até para uma atividade que ela vai ser executada de uma forma mais voltada à força física, mas necessariamente precisa o diácono cheio do Espírito Santo, o porteiro cheio do Espírito Santo. E por quê? Precisamos de ter a visão espiritual para essas tarefas. E os dons que são ministeriais, então, voltados mais àquilo que é a ação, voltada ao trabalho espiritual. E tudo isso vem de Deus para uma finalidade: crescimento e edificação da igreja. Os dons, eles são para a glória de Deus e ser útil a uma finalidade, a um propósito específico de Deus em nos habilitar para determinadas tarefas no seu reino. Ele tem um propósito específico. E entendendo que a igreja, ela é o corpo de Cristo. E sendo o corpo de Cristo, há uma diversidade, tanto de pessoas que compõem, e como também a diversidade de talentos, variedade de dons. E nenhum membro, nenhum componente deste corpo é autossuficiente. Nós não temos vida própria, não somos independentes. Precisamos um do outro. Aquilo que o irmão tem, acrescenta naquilo que eu tenho. E às vezes aquele dom que falta em mim, ele vai ser somado com aquilo que Deus tem dado. Então, é importante essa compreensão, esse corpo e a multiforme graça de Deus em nos habilitar, em nos capacitar para cumprir o propósito de Deus, para que por meio dessa
variedade de dons, sejamos acrescentados, edificados, fortalecidos e aperfeiçoados em Deus, por intermédio da utilidade de cada um. E isso nos leva a entender a importância de compreender o nosso lugar no corpo de Cristo, o papel que Ele assim nos designou, qual o lugar que Ele tem nos colocado. E fazendo parte desse corpo de Cristo, nós precisamos de estar interligados. Um corpo, ele precisa desse cuidado, ele precisa de fluir a vida, ele precisa dos membros interagidos, interligados um com o outro. Nós temos a comunhão individual com Deus, aonde você individualmente, particularmente, como Cristo disse para aquela mulher samaritana, né? A hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mas quando estamos juntos, interligados, podemos acrescentar, contribuir, somar e sermos uma fonte abençoadora na vida do nosso próximo. No tópico de número 3, ele vai nos informar que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. Então, quando nós olhamos a palavra em Efésios, no capítulo 4, versículo 11 e 12, você pode ler na sua casa, acompanha aí, Efésios 4, 11 e 12. O papel dos dons ministeriais. Existem os dons de serviço, os dons espirituais, como variedade de línguas, interpretação de línguas, discernimento de espírito, são dons espirituais para edificação da igreja. E os dons ministeriais são específicos para guiar e orientar a igreja. Então, Deus escolheu, é uma escolha de Deus, não é uma preferência individual. Eu quero ser, é a escolha divina que é dada a cada um. A palavra afirma que Deus escolheu. Não que nós não possamos desejar servir e ser útil. A palavra diz que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então é saudável desejarmos ser produtivos, desejarmos ser úteis ao corpo de Cristo. E o ruim é quando nós não temos esse desejo, não temos o prazer, tornamos pessoas frias, apáticas, indiferentes à ação do Espírito. Então que possamos buscar, desejar com fervor na alma, sermos usados, sermos instrumentos para o reino, para a glória e a edificação do corpo de Cristo. Em Mateus, no capítulo 20, versículo 21 e 24, nós vamos ter um exemplo de um pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. Concluindo aqui nessa questão do interesse, né, de servir ao reino, a mãe dos filhos de Zebedeu, ela chega com uma proposta para Cristo de que no reino ele concedesse um lugar à direita e outro à esquerda para seus filhos. E Cristo vai esclarecer que aquilo não competia para ele. Então, está no corpo. Servir não é ser visto, não é uma competição de quem é mais, não é uma competição de destaque, mas é o quanto eu estou servindo, eu estou sendo útil para o Senhor. Então que Deus possa nos ajudar, porque o corpo tem lugar para todo servir. A caminhada cristã, ela não é uma competição, não é uma disputa, é servir ao reino, servir a Cristo, a obra de Cristo, é ter prazer, é ter o amor de somar, de acrescentar e estar sendo participativo e atuante no reino do Senhor. Quando o comentarista traz para nós aqui a informação de que a igreja de Corinto ela era problemática na administração dos dons. O que é importante ressaltar? De que não valorizar uns dons e desprezar
outros, e a importância do conhecimento e não sermos ignorantes acerca do valor dos dons espirituais. Porque para alguns, aqueles dons que são os dons que as pessoas se expõem, tem mais uma eloquência, está mais em destaque, entender que eles são mais valiosos e, em detrimento disso, despreza aqueles que aparentemente pode parecer menos importantes. E na igreja de Corinto estava tendo o problema da desordem. Ao invés dos dons serem motivos de edificação, motivo de acréscimo, a reunião cristã estava sendo motivo de problemas, estava trazendo desconforto e desordem. Então, quando nós podemos entender, faça-se tudo, mas decentemente, com ordem e decência. No reino de Deus, no serviço de Deus, a importância de ter essa organização, até mesmo nos dons espirituais. Então, é o corpo de Cristo, é a igreja de Cristo, é o serviço de Cristo. Então, o Espírito Santo, ele não é um espírito desordeiro, de baderna. Temos até mesmo aquela linguagem, do poder, esse mundo pentecostal, mas que nós possamos desfrutar dos dons. E quando o Espírito Santo possui as nossas vidas, ele não tira a nossa sanidade, o nosso intelecto. A Bíblia diz que o Espírito, ele é sujeito ao profeta. Então, às vezes, manifestações que elas se tornam tão exacerbadas que, ao invés de trazer glorificação, trazer louvor, resulta em mal-estar e desconforto. Então, possamos ter a sabedoria, até mesmo no exercício dos dons espirituais, que é para edificação da igreja. E já chegando aqui para estarmos concluindo, a base de tudo isso vem a ser o amor. O amor, ele é o termômetro da espiritualidade. A espiritualidade não é medida necessariamente por ser usado, por ter um dom espiritual. Importante também entendermos de que o caráter, a nossa vida com Deus, ela supera ao carisma. Nós vivenciamos tempos em que vemos muitas pessoas com carisma, uma empatia, talentos tão brilhantes, mas a ausência das virtudes do caráter. Então, sempre entender de que o importante, o caráter, a nossa vida de santidade, de temor e fidelidade a Cristo. E também os dons, ele não deve nos levar a esse sentimento humano do orgulho, a exaltação pessoal, e por termos um dom, sentirmos mais importante, tornar pessoas autoritárias, arrogantes. O Cristo nos diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Por mais que tenhamos dons brilhantes, maravilhosos, mas que sejamos humildes, não tornarmos pessoas arrogantes, pessoas que gerem o desconforto por causa daquilo que temos recebido do Senhor, mas que as dádivas de Deus, os dons de Deus, eles sirvam baseados no amor e transbordar, servir e produzir. O meu desejo é que o Senhor abençoe a sua vida, te guarde e invista. Qual o dom que Deus te deu? Qual o talento que Deus te deu? Que lugar do corpo Cristo tem te colocado? E nós lemos aqui de que esses dons, eles são dádivas de Cristo e para abençoar a igreja, cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Você está aguardando a volta do noivo? O seu coração está aí ardente pela chegada dele? E que bom você poder acrescentar na vida de alguém, contribuir para alguém que faz parte desse corpo, que precisa. Então, que você possa ser um instrumento de Deus,
um canal de Deus, para que naquilo que Deus te deu, você possa frutificar, produzir e ser instrumento de bênção. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia de paz, de edificação, na graça e no amor de Cristo. Pai, encerramos aqui esse momento de aprendizado e que o Espírito Santo possa fazer fluir no íntimo do nosso ser o desejo de servir por prazer de ser útil para o Senhor. Que a graça do Senhor possa derramar sobre nós, que a presença e a esperança desse Cristo que há de vir possa cada dia estar de uma forma bem viva dentro do nosso ser. Abençoa-nos, ó Pai, é a nossa petição, em o nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, que Deus te abençoe e te guarde no grande amor de Cristo.